a gente já começou a ver que o mundo, como conhecemos hoje, tem lá um pezinho num contexto muito diferente. Que a ideia de pessoa, de indivíduo, era muito diferente do que aquela que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Que tudo começou com a quebra de um padrão de vida muito mais restritivo e rígido do que o que a gente tem hoje, lembra? Segue o card. Eu sou a professora Denise Lícia e esse é o meu canal. Já dá seu like aqui e se inscreve para não perder nada, porque nesse canal eu trago vídeos curtos de temas de relações internacionais que podem ser de interesse para estudante de diversas áreas do conhecimento. E neste vídeo eu vou continuar aquela série de vídeos sobre o mundo moderno. Então esse é o segundo vídeo da série sobre o nascimento do mundo moderno e sobre a crise dos feudos e a quebra das relações servis de produção. A gente precisa lembrar que a população da nobreza feudal estava aumentando cada vez mais e, consequentemente, as necessidades de alimentos e da manutenção da vida de luxo da nobreza dentro dos castelos. E quem pagava isso tudo? Então, justamente, os servos. Só que ao mesmo tempo em que estava acontecendo um crescimento demográfico dos senhores feudais, com o aumento da pressão produtiva em cima dos servos, a peste estava assolando a Europa. E a maior parte das vítimas eram justamente os servos. Isso acarretou uma pressão ainda maior naqueles que sobreviveram, já que eles tiveram que produzir também pelos que padeceram de peste. Então, o aumento descomunal da pressão por produção leva a um aumento intenso da exploração e essa pressão leva também ao progressivo descolamento das relações tradicionais e da percepção da necessidade de ter aquela ligação com a terra que anteriormente eles tinham. Resultado, aos poucos os servos vão fugindo dos feudos para outros locais, mas é bem aos poucos mesmo, tá? Até porque a ruptura, ela vai ser gradual, porque é difícil quebrar essas amarras da sociedade naquele momento. Eles fugiam para escapar de restrições, mas também houve casos de rebeliões, de demonstração de insatisfação dos servos com as condições de vida nos feudos. Esses servos que fugiam, eles foram se instalando nos burgos. Os burgos, que eram pequenas cidades próximas aos feudos, onde eles desenvolviam comunidades de artesanato, pequenos comerciantes, pequenos produtores, e começaram a crescer, começaram a se desenvolver econômica e comercialmente. Uma vez que eles não estavam mais ligados à terra do feudo, aos poucos foram ganhando força as chamadas caravanas comerciais. A princípio, essas caravanas iam buscar os produtos em lugares que foram redescobertos. A ideia de contorno ali de trazer de volta justamente pelas cruzadas, que vai ser um tema de outro vídeo. Essas caravanas eram grupos que buscavam lá no Oriente produtos que seriam comercializados entre os feudos, de porta em porta ou através das feiras. As feiras que foram ganhando também cada vez mais força, até que algumas delas se tornaram fixas. Conforme a situação dos burgos ia melhorando, essas pequenas cidades foram crescendo e com isso começaram a oferecer mais oportunidades, o que incentivou ainda mais a saída dos servos dos feudos. Esse processo todo foi gradual, bastante complexo, mas é um passo importante em direção justamente às transformações das relações feudais que deram origem ao sistema capitalista e à modernidade. Conforme os habitantes dos burgos, também chamados de burgueses, olha só, vão se tornando economicamente mais importantes nesse contexto, eles começam a perceber a necessidade de algumas modificações no mundo em que viviam. Então, por exemplo, era bastante inviável ficar pagando impostos a cada feudo que eles visitavam. E aí a gente começa a ter uma nova situação, a percepção deles da necessidade de mudança política que possam fazer uma melhora nas relações comerciais para atender melhor às necessidades desses burgueses, desses comerciantes. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo.